você entender que para você ser feliz no trabalho, você não tem que estar rindo o tempo todo. Não dá para ser feliz no trabalho nem na vida sem problema, porque eu acho que é do problema que você, né, quando você consegue pegar um negócio que está todo lascado e resolver e aprender alguma coisa com aquilo, aquilo te gera felicidade e combustível para você continuar todos os dias. Então, não tem como não ser feliz trabalhando. Esse é o único jeito. O que a gente precisa é mudar a forma de enxergar o que é felicidade no trabalho e na vida também. Fala galera, esse é o Propósito Cast, um espaço para trocar ideias sobre carreira e os desafios de quem quer mudar o seu mundo e o que está em volta dele. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Propósito Cast. Essa série de 8 episódios aí que a gente fez. Só que eu tô gravando esse vídeo porque aconteceu um probleminha e eu tenho ouvi uma frase esses dias aí e ela fez muito sentido e faz muito sentido para a situação agora, que é: a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Porque o episódio ficou muito foda, do caralho mesmo. Só que teve um problema no meu áudio. E aí, a parte que quando eu falo, né, no podcast, que não é tanto, ficou muito ruim, de verdade mesmo. Mas o conteúdo ficou muito bom, então seria uma injustiça com você a gente gravar esse conteúdo de novo, porque não ia sair da mesma qualidade de conversa, assim. O único problema foi meu áudio mesmo, mas se você quiser, você pode pular todas as partes que eu falo para não te incomodar, ou você pode escutar e ver que tá, assim, diminui o volume e aí escuta, mas realmente ficou muito bom. E como é o último episódio, né, a gente tinha preparado com um carinho bem bacana assim, e fez muito sentido toda a discussão com a Carol e com o Jean. Eles foram incríveis aí, fechando com chave de ouro essa primeira temporada. Então, espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo mesmo com esse probleminha. E não liga pra minha voz, não. Se quiser pular na hora que eu tô falando, não tem problema não. Mas ficou muito foda. Então, é isso aí. Vejo vocês na segunda temporada e fique com a gente até o final, porque tem muita coisa bacana para compartilhar aí com vocês durante esse episódio do Propósito Cast. Valeu, até mais. Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e vai começar agora o último episódio do Propósito Cast. Hoje eu prometo ser rápido na introdução, porque a gente está com duas pessoas. Eu falei isso em todos os episódios dessa primeira temporada, mas hoje é provavelmente a maior taxa de verdade comprimida dentro de uma sala virtual nesses últimos tempos. São duas pessoas que a gente ama muito, eu particularmente amo muito, por mais que esse amor não seja correspondido em alguns momentos. Mas Começou dramático já. Nossa Senhora! A gente queria fechar essa primeira temporada de uma forma muito especial, uma formatação que pra gente é muito especial. A gente vai contar o porquê no decorrer desse podcast. Então, prometo ser breve nessa introdução, se as pessoas não me interromperem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar muito sobre a interdependência. A gente vem repetindo muito esse tema nos nossos conteúdos e hoje a gente quer deixar de forma bem prática o significado dele para todo mundo que acompanha a gente. Só para eu fazer aquela introdução blogueira que já está todo mundo acostumado, esse podcast em vídeo, se você está vendo ele no YouTube, a gente precisa muito da sua ajuda, porque a gente dobrou aquela meta inicial de inscrições. Então, se inscreva no canal, deixe um like, comenta, manda para os amiguinhos e para as amiguinhas. Se você está ouvindo, melhor dizendo, esse podcast em áudio, ele está disponível em todas as plataformas que existem, segundo o Wellington. E o que a gente costuma fazer depois dessa introdução é deixar os nossos convidados se apresentarem. Eu só queria fazer as honras aqui, porque são, de novo, duas pessoas que eu e o Tom, a gente tem um carinho muito grande, assim. Eu aprendi com os dois, e obviamente muito com o Tom, mas ele já está cansado de saber disso. Eu aprendi muito com os dois o significado da palavra amizade. Às vezes a gente chama as pessoas de amigo e amiga só porque a gente conhece ou só porque a gente convive com as pessoas, mas não existe o que a gente chama de conexão genuína. E dentro dessa sala virtual hoje a gente tem muito isso. Para eu parar de rasgar seda, eu vou começar com a menina, aí depois o menino e por último o menino da Merim. Então, Carol, você primeiro se apresenta e diga para o pessoal o que você faz todos os dias. Eu já tô suspirando aqui, né? Porque eu tô toda derretida. Mas, nossa, antes de falar de mim, eu tinha que agradecer vocês. Eu tô muito feliz. É uma mistura de nostalgia, saudade. E o que você falou é verdade. A gente tem uma conexão, nós quatro, que é muito grande.
e muito fantástica, que só trouxe coisas muito boas na minha vida. Então, é uma delícia. Eu tô até meio, né, bobinha, emocionada. Mas, vamos lá, vou tentar me apresentar, né? Meu nome é Caroline Moraes. Bom, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de me descrever falando do que eu faço, mas falando um pouco do que passa dentro da minha cabeça. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e inquieta, e eu acho que isso me levou a caminhos muito diversos ao decorrer da minha vida. Atualmente, com carteira registrada, né, CLT, eu trabalho com logística na área de transportes já há 4 anos, que foi uma profissão, inclusive, que eu descobri por acaso ao longo do caminho e que eu gosto muito. E também tenho ali um amor, uma paixão muito grande pela confeitaria, pelos meus doces, bolos. E saudades. Acho que aí também. E aí nesse lado também está um pouco de onde eu encontro mais ainda o meu propósito de vida e aquilo que faz meu coração Deus. Muito bom, Jean. Oh. Que bonitinho. Fica difícil falar depois da Carol, né? Então, eu sou o Jean, né? Não tenho tanta habilidade assim com fala, igual os outros 3. Eu sou o cara que fica do outro lado do negócio, né? Se for definir, né, funções, hoje trabalho muito com criação, né? Design, gráfico, web, redação publicitária, roteiro de vídeo, um pouquinho de redes sociais também. Estou bem imerso nessa questão de conteúdo, né? A gente já fez muito isso no passado, que a Carol falou de nostalgia, isso, né? A gente tá revivendo o Parcial por algum tempo aqui pela Merim, né? E como a Carol também, só tenho a agradecer, fico muito feliz com o convite dos meninos e de ver esse projeto tão bacana aí, que é a Merim criando asas. Isso aí. Primeiro, eu vou pedir uma licença aqui para o nosso editor depois. Quero que esse momento que eu vou falar agora, Luiz, você deixe ele sem trilha. Vai aparecer aquele negócio de remédio que vai no final dos comerciais, sabe? Vai ser isso aqui. Esse foi o contraindicado do Superdireto. Só que vai ser alerta. Esse conteúdo contém uma grande quantidade de nostalgia. É só isso. Vou explicar por que agora. A gente tá tão bonitinho hoje. Vou explicar por que agora. Eu, o Felipe, o Jean e a Carol, a gente tinha um podcast na época da faculdade, que era o Parcial. E o Parcial FC, né, que a gente falava sobre futebol. Aqui a gente está em 4 pessoas que torcem para times diferentes e rivais. Eu torço para o Corinthians, a Carol torce para o Palmeiras, o Jean torce para o Cruzeiro e o Felipe torce para o Galo. E a gente falava muito sobre futebol em si, em geral. Tinha muito clubismo envolvido, mas a gente falava sobre futebol em geral. E era um projeto bem bacana que, infelizmente, teve que se encerrar no decorrer no fim da faculdade por conta de... Enfim, cada um seguiu aí seu rumo, mas muita culpa do Felipe, que foi embora para Belo Horizonte. Claro. Tá claro aí que a culpa foi dele. Mas, enfim, perdi. É verdade. A cara dele. A culpa foi dele, gente. Mas, enfim, eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje para encerrar essa primeira temporada do Propósito Cast, porque realmente a gente vai conseguir se divertir, gerar valor, matar saudade ao mesmo tempo. Então, não tem como esse conteúdo ficar ruim. Então, se você não ficar até o final, você é um vacilão. Então, é isso só que eu tinha para dizer. Tô muito feliz. Pra quebrar o gelo, né, Paulo? Exato. Não tem como o conteúdo ser sério também, não. E o Jean foi muito modesto falando que ele não tem habilidade para falar. Isso é a maior mentira contado aqui nesses 8 episódios de podcast. Mas é isso, vamos para a pauta para a gente não se alongar, que hoje vai ser bem da hora. Muito legal. Gente, seguinte, hoje, por coincidência, antes desse conteúdo estar sendo gravado, me veio na cabeça, junto com o Tom, junto com o Luiz, a Flávia está um pouco distante da gente nessas últimas semanas porque ela está viajando, mas veio na nossa cabeça a ideia de gravar um videozinho bem rapidinho para falar sobre um aniversário que aconteceu ontem. Ontem fez 50 anos da famosa frase de um cara que chama Milton Friedman, onde ele dizia que o negócio é o negócio do negócio. O que isso quer dizer? Essa frase do Milton Friedman, ela deu origem ao pensamento que hoje a gente conhece como neoliberalismo. Aquele negócio de
provavelmente as pessoas que acompanham a gente têm um amigo ou amiga que fala que é só correr atrás que as coisas acontecem. Então, sempre me corrige nessa parte, porque por mais que eu não concorde com essa frase, não quer dizer que a gente não entenda que tem que correr atrás. Se não correr atrás, nada acontece. Mas essa máxima de que é só correr atrás que as coisas rolam, ela surgiu a partir do momento que o Friedman colocou esse pensamento na visão dos capitalistas de 50 anos atrás. Foi ele que deu origem à escola de Chicago, aquela coisa toda que muita gente já sabe. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo que, teoricamente, não tem tanta relação assim com a interdependência que eu citei no início? Por conta do seguinte, essa lógica, ela criou na cabeça de todo mundo a máxima de que o mundo é escasso e ele é competitivo. Então, para o Felipe estar ganhando, o Jean tem que estar perdendo. Ou, aliás, né, para existir vitória, tem que existir derrota. Não tem como existir vitória para dois lados, teoricamente. Então, dentro dessa máxima, o que a gente entende é que, beleza, temos aí o pensamento do Milton Friedman. Como a gente parte de uma lógica empática, para não dizer que ele está completamente equivocado, a gente diz que existe um outro lado da moeda, que é tipo assim, se o mundo for abundante, se o mundo for colaborativo, ele vai criar, na verdade, a lógica não do ganha-perde, mas do ganha-ganha. E aí, o que acontece? Dentro disso tudo, uma das coisas que a gente aprendeu na prática, dentro desse grupo aqui na faculdade, é que existia competição, sim, que a gente aprende desde muito cedo a competir, e a gente estava dentro de um ambiente que estimulava a competição, que é o ambiente universitário, mas entre o nosso grupo sempre existiu a lógica do ganha-ganha. Por mais que eu, particularmente, fosse uma pessoa um pouco mais vaidosa e fosse uma pessoa um pouco mais que gostava de aparecer, existia dentro da nossa turma uma interdependência muito clara. Não existia a independência, que é o lance, eu vou fazer e foda-se o resto. Existia a interdependência. Para eu fazer, o Jean tem que fazer uma outra coisa, a Carol tem que fazer uma outra coisa. E eu venho acompanhando algumas referências que eu tenho nessas últimas semanas que vem reforçando muito essa visão. O Emicida, por exemplo, ele tem uma frase que ele diz que só é possível ser feliz junto. Ele diz que as pessoas elas nasceram para ficar juntas. E outras referências, como o Yuval, por exemplo, o professor Yuval Noah Harari, ele dizia que tudo que fez a humanidade prosperar fez com que a humanidade ficasse também junta. Só que a gente vive hoje uma máxima que diz que o inferno é o outro, né? Não sei se provavelmente foi Sartre que dizia isso, que o inferno é o outro. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o inferno é o mesmo. Porque se a gente vive dentro de uma bolha e a gente só valoriza pessoas que pensam iguais a gente, ou pessoas que só tendem a valorizar a vitória dessas próprias pessoas, a gente não cria essa lógica num mundo onde todo mundo ganha. E aí, depois dessa introdução complexa e longa, eu queria ouvir de vocês, que sabem disso até muito melhor do que eu, e agora eu vou começar pelo Jean, para depois para a Carol, já que eu inverti da outra vez. Eu queria ouvir de você, Jean, e você é uma pessoa que, enfim, é de dentro da minha casa mesmo. O que acontece no seu dia a dia que te mostra que a interdependência é muito melhor do que a independência? E, obviamente, você pode falar sobre o que você quiser. Caramba. O programa é seu. Só um parênteses, ele citou 4 referências bibliográficas diferentes no mesmo raciocínio. Esse menino ele planejou. Gente, eu queria isso com a minha vida. Essa cabeça dele, né? Então, para começar, a questão é essa, né? Pegar lá atrás, né, na faculdade, o Felipe, por exemplo, pegando um exemplo aqui, o Felipe, porque ele começou a falar, né? Ele sempre foi o cara da filosofia. E eu me encontrei porque eu sou o contrário, eu sou o cara do fazer acontecer, pôr a mão e fazer o trem andar. E assim, hoje onde eu tô, onde eu trabalho, não existe trabalho se não tiver o outro. Né? Acaba que o mundo tá crescendo, tá evoluindo e tá tudo caminhando pro profissional ser cada vez mais completo, né? Que entenda de todas as áreas, mas não tem como você bater o escanteio, correr para a área e cabecear a bola, né? Você precisa do cara que pense por você pro outro meter o gol lá dentro. E assim, pelo menos o modelo de agência, né, sempre foi pensado dessa forma, né? Um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo. E pelo menos na comunicação eu tenho isso muito claro mesmo, que sem interdependência não funciona, não acontece. O Felipe me pôs uma furada. Muito bom. Eu queria que você contasse uma história, eu lembrei agora, você dando esse exemplo, eu queria que você contasse uma história, tipo assim, que orgulha muito a gente, né? O Tom e a Carol, eles não estavam ainda junto com a gente nesse trabalho, mas a gente sempre lembra disso com muito carinho, né? Quando a gente fez o lançamento da nossa agência.
E, porque assim, só para dar contexto, né, para as pessoas, a gente está contando aqui como se todo mundo conhecesse a gente de infância. Mas só para dar contexto, deixar o Jean contar essa história. E deixar o Jean contar essa história antes da Carol falar. Mas a gente fez os 4 aqui faculdade junto, a gente se formou academicamente em publicidade. E uma das atividades que a gente teve, um dos períodos da faculdade, era o lançamento de uma agência metafórica, fictícia. E a gente, quando lançou a nossa agência, por mais que houvesse ali o lado da competição, a gente tinha uma cumplicidade muito grande, né, gente? Isso é verdade. Assim, para começar, né, os fatos, eu e o Felipe, a gente trabalhava junto, né, numa rádio aqui da cidade, Rádio Clube de Varginha. E, assim, durante o dia a gente tinha algumas brechas para fazer algumas coisas acadêmicas, né? Davam essa liberdade lá pra gente. E chegou na semana do lançamento da agência, com tudo marcado, né, com resultado, atração confirmada, tudo pronto para dar certo. A gente foi pego de surpresa, né, Felipe, com uma notícia que a nossa locação, que o lugar onde ia ser o nosso evento, ele ia fechar. Isso com uma semana, com um projeto que envolvia patrocinadores, envolvia pessoas, envolvia o público, envolvia as pessoas da agência que iam se apresentar. E nessa semana eu olhei pro lado e vi o Felipe, caramba, tipo, de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Totalmente preocupado, caralho, agora o que vamos fazer? Deu ruim, ferrou. E assim, na faculdade, aí todo mundo entra no assunto, a gente sempre teve isso, né, de precisar resolver as coisas na última hora e todo mundo se ajudar e resolver. E aí eu e o Felipe olhamos um pro outro, falei, não, mano, vamos pôr a mochila nas costas e sair pra rua. Vamos achar outro lugar, vamos pegar o telefone, o que for preciso. E aí entra um pouco do que quando você corre atrás, acontecem. De certo modo, eu acredito um pouco nisso. Porque se você não correr atrás, não acontece, né? A gente passou a mão no telefone, arrumou um outro lugar e ainda precisava de patrocinador, pôs mochila nas costas, pegamos o busão lotado, calorzão e fomos pra rua. Conseguimos patrocínios, conseguimos parceiros, conseguimos o lugar. O lançamento foi sensacional, né? Assim, o Tom e a Cláudia fazia parte da nossa agência, mas eles estavam lá para acompanhar, que é outra parte muito importante, né, dessa questão da interdependência. E, assim, acabou que deu tudo muito certo, né? Mais do que eu acho que seria se não tivesse acontecido esse percalço no caminho. Eu não sei se eu chego ao final desse episódio inteiro e com a cara limpa, mas enfim. Pra gente continuar e puxar a Carol um pouquinho. Carol, eu queria ouvir de você, porque assim, além da gente ter tido um contato muito legal na faculdade, a gente, por mais que você não se esforce em alguns momentos, a gente tenta manter isso no nosso dia a dia. E aí, eu queria ouvir de você o seguinte, esse lance do inferno é o outro, ficou muito na minha cabeça, porque eu vi uma live na última sexta-feira, onde a reflexão principal era a seguinte. Vocês já repararam que o algoritmo fez com a humanidade? Esse lance da gente, tipo assim, só se interessar pelo que a gente se interessa, a gente só ser alimentado por aquilo que a gente já está alimentado. Isso faz com que a nossa cabeça fique tão viciada, que a gente não consegue furar essas bolhazinhas que na maioria das vezes a gente não vê também. Então, quando eu falo que o inferno é o mesmo, foi uma reflexão, inclusive, dessa live que eu vi, porque a gente está ficando cada vez mais limitado. Então, além da interdependência, que eu queria que você também desse a sua opinião sobre o que eu e Jean pontuamos, depois o Tom vai poder complementar, eu queria que você falasse como é que você tenta furar a bolha, Carol, todos os dias. Caramba! Não, gente, é difícil. Eu concordo muito com o que você falou, né? Se a gente não se desafiar todos os dias, a gente fica vivendo a mesma realidade e vivendo mais do mesmo, que é algo muito perigoso. Da mesma forma que o Felipe adora uma referência, eu gosto de contar história. Então, eu fico tentando trazer algumas coisas que acontecem comigo para me ajudar a contextualizar. Então, nesse período de quarentena, aconteceu uma coisa muito legal comigo em relação a essa questão de conexões, né, e de interdependência, que foi no sentido assim, eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam mais disponíveis. E aí, no ambiente virtual, obviamente, porque era onde a gente podia se comunicar, se encontrar nesse momento. Então, eu vi isso como uma oportunidade. Eu falei, poxa, tem uma série de pessoas que eu admiro pra caramba, né, na área
dos meus docinhos. E eu falei, pô, vou tentar me aproximar de alguma forma, né? Vamos ver o que acontece. E eu percebi o seguinte, sempre estava muito claro na minha cabeça o que eu gostava de fazer. Só que talvez não estava tão claro como eu ia fazer e como eu ia estruturar isso. Eu acho que eu não tinha tido aquele estalo, sabe? E aí eu comecei a me abrir para essas conexões e aconteceu uma coisa muito incrível, porque quando a gente se conecta, escuta o outro, começa a se misturar mesmo, as coisas acontecem. E a gente tem mania, né, isso aí já puxando a sua introdução, já é algo que veio do capitalismo, né, que colocou na gente essa ideia de que a gente precisa competir e ver no outro concorrência o tempo todo, e não é bem assim. Mas com essas trocas, eu consegui descobrir, e aí até descobrir um pouco do meu propósito, que é algo que eu tenho compartilhado muito com vocês, né? Hoje eu enxergo muito melhor aquilo que eu quero fazer dentro desse ramo. Inclusive, descobri que eu tenho interesse por estudar a história da alimentação, que é uma coisa que eu jamais imaginei fazer. Então, se eu não me abrisse, se eu talvez não furasse essa bolha de ficar todos os dias vendo a mesma coisa e não buscasse algo que fosse além, provavelmente ainda não teria tido esse clique, né? Me descoberto dessa forma. E essa é só a primeira ponta. A gente precisa fazer isso todos os dias. Tem que ser um exercício, não só na área que você já descobriu, mas também para poder descobrir coisas novas, né? E ir além. Muito foda, muito foda. Não, dá vontade de ir pro bar, né? Quando a gente começa a conversar. Que tá dando uma saudade. Eu, inclusive, tô com um copo aqui do Santo Tomé, do evento Santo Tomé. Tô fazendo a propaganda gratuita aqui, depois eu vou cobrar o Alexandre. Mas que eu tô com muita saudade de dar rolê com vocês. Mas, enfim. De tudo isso que vocês falaram, acho que o Jean falou uma coisa e a Carol falou outra também que complementa, que é a questão de correr atrás, né? Igual o Felipe falou. Tipo assim, a questão é que não é só correr atrás que faz as coisas acontecerem, mas correr atrás é uma parte importante para que aconteça. E a outra é a conexão. A Carol, por mais que seja virtualmente, ela não deixou de correr atrás de outras pessoas para poder fazer com que as coisas que ela gostaria acontecesse. Isso está muito claro também aqui no histórico, né, de todo mundo. E eu acho que o conteúdo da Merim em si, ele é feito dessa interdependência. O nosso conteúdo, ele não dificilmente aconteceria se não tivesse outras pessoas disponíveis e dispostas a compartilhar essas referências, as próprias histórias, as próprias vivências e aí inspirar outras pessoas. Então, o nosso conteúdo, a nossa forma, o nosso modelo de negócio é quase uma interdependência em si, porque a gente junta um monte de coisa e faz as coisas acontecerem nas empresas, e agora a gente está também querendo fazer isso voltado para pessoas. Mas agora, para partir para um outro ponto aí que é bacana, e a gente aqui tem propriedade para falar, que é a questão de tomar risco, né, de arriscar enquanto é jovem versus acumular experiência para depois poder viver do seu propósito ou não. E aqui a gente está em 4 pessoas que, de alguma forma, estão tentando fazer isso de formas diferentes aí. E aí tem essa questão, para entender de vocês, agora eu vou começar com a Carol. Carol, para você, qual que é o caminho que você entende aí que é mais positivo? Você acha que é melhor a gente tentar se arriscar enquanto é novo, e aí, se der errado, a gente tem um tempão pela frente para poder realmente, como é que fala? Recuperar, né? Tudo que aconteceu, porque uma coisa que até o Felipe Flauzino falou em um conteúdo nosso, que não existe esse negócio de, tipo assim, erro e acerto. Todo erro, né? Não existe um fracasso. É um aprendizado que acaba gerando depois disso, né? Porque não tem como fracassar e parar. Você vai entender aquela situação e vai reagir sobre ela. Então, para você, Carol, é melhor acumular experiência e aí depois, tipo, lá com 40 anos, ter certeza de que vai fazer um negócio seguro, ou tentar arriscar enquanto é jovem e aí realmente ter a possibilidade de descobrir e de viver isso mais tempo, né? De ser feliz, entre aspas, por mais tempo aí da vida? Eu vou tomar cuidado para não parecer que eu estou entrando em papo de coach. Mas eu acho que tem muito aquela coisa de cada um realmente ter seu tempo
E eu também acho que existe um momento em que essas duas coisas elas se cruzam. E talvez esse seja o momento. E aí, independente se você é muito novo, se você já está mais velho, mas existem alguns momentos-chave na vida da gente em que essas duas coisas elas se cruzam. Você está buscando amadurecimento e experiência com riscos também. E aí isso tem, eu posso até contar da minha experiência, de como eu vim parar na logística, né? Muito bom. Queremos ouvir. Foi, na verdade, uma escolha completamente questionável, né? Vocês são prova disso. E foi um momento em que eu optei por arriscar e que também foi uma decisão que me trouxe amadurecimento, me trouxe bagagem, maturidade suficiente para que eu pudesse me transformar, tanto enquanto profissional, quanto como pessoa também. Então, eu acho que tem muito disso, da gente olhar que essas duas coisas aparentemente tão diferentes, elas se cruzam em muitos momentos. Eu acho que nessa hora que a gente tem que parar e falar, opa, talvez aqui seja o momento de eu entrar e fazer uma coisa diferente, tomar uma decisão e aí se arriscar, né, um pouco mais. Não tem hora certa, não tem tempo certo, mas a gente sempre tem que se permitir e estar aberto a perceber essas oportunidades. Muito bom, muito bom. Partindo desse ponto, né, a Carol, ela estudou com a gente, mas está em outra área, né, diferente, e tem uma pessoa aí no mundo dos conteúdos agora que está se destacando bastante e quebrando esse padrão de que precisa ter muita experiência para poder falar de algo com propriedade, que é a Nath Finanças, que inclusive esse mês eu estou decepcionando muito ela, não estou muito bem aí nas finanças, me desculpa, Nath. Mas ela é uma menina super nova, se eu não me engano, acho que ela é mais nova que a gente, ela deve ter uns 24, ela é mais nova que a gente. 24, 23 anos, e ela tá, tipo assim, com um destaque fudido, porque ela é uma excelente profissional, excelente pessoa, muito foda, e ela tá conseguindo ter esse destaque. Então a gente entende que esse negócio de idade não tem muita relação, como a Carol disse, é realmente essa questão do momento de cruzar. Eu tô vendo a oportunidade, ela faz sentido para mim, eu acho que eu vou conseguir, porque assim, a gente não tem certeza de nada. Eu não lembro onde que eu vi isso, foi em algum conteúdo, que tipo assim, tudo que você tem certeza de que o retorno vai ser grande, essa coisa não é tão grande assim quando a gente pensa, porque a gente tem que se arriscar para ir construindo a grandiosidade desse negócio ao longo do tempo. Porque a gente tiver 100% de certeza do que aquele negócio é grande, talvez ele seja grande só na nossa cabeça, e não seja realmente grande para todo mundo. E aí, Jean, você que eu não gosto muito de falar da história das pessoas, eu gosto que as pessoas às vezes contem as suas próprias histórias. Eu sei que, tipo assim, durante o tempo que você citou que você trabalhou em rádio, você teve uma mudança meio que drástica, assim, vamos dizer, de área de profissão, e você escolheu arriscar enquanto era novo. Então, conta pra gente qual que é a sua perspectiva em relação a isso, de que precisa realmente acumular mais experiência para tomar esse risco, fazer algo que a gente gosta, ou a gente pode se dar ao luxo de fazer isso enquanto novo, numa posição de privilégio que a gente tem também de poder não só ter que, por exemplo, sustentar a casa, esse tipo de coisa. Eu sei que agora você é um cara com muito mais responsabilidades, né? Aí, inclusive, estou muito feliz por você. Mas conta pra gente aí como que foi essa transição, essa escolha também de dar essa virada aí, que realmente teve resultados aí surpreendentes. Então, fiz um clickbait no final aqui. Primeiramente, eu concordo com a nossa coaching Carol, né? Que as coisas elas se encontram no momento. Por favor. Eu acredito muito em adquirir experiências, mas experiências diferentes, né? Assim, por exemplo, eu sempre tive certeza de que eu queria seguir minha carreira na comunicação. Só que até a faculdade eu ainda não sabia como eu ia trilhar esse caminho, porque são muitas opções. Para contar um pouquinho de história, um pouquinho da minha história, eu até falei disso uns dias atrás no Instagram, e é uma coisa que eu nunca fiz. Eu comecei o meu contato com a comunicação entregando jornal. Jornal impresso com meu pai, com meu avô, como uma forma de diversão e como uma forma de ganhar um dinheirinho ali com meus 15 anos. Né? Aí veio a oportunidade de fazer a graduação em Publicidade e Propaganda. Né? Lá, aí essa questão do contato, da conexão foi muito forte. Né? Conheci pessoas que me fizeram ter ainda daquilo, do que eu queria.
se completando, né? Eu entendi o meu lugar, aonde que eu tinha que estar, e eu entendi que o meu lugar é atrás dos bastidores, é produção, é onde ninguém vê, né? Por enquanto. Acho difícil mudar, mano. Acho difícil mudar. Fui para a faculdade, né? Depois de um tempo, apareceu a oportunidade de ir para a Rádio Clube, onde eu trabalhei com o Felipe, trabalhei com pessoas incríveis da comunicação, conheci pessoas muito com uma bagagem diferente, né? Pessoas mais velhas. O rádio tem essa característica, né? De ser tradicional. E lá amadureci pra caramba, e depois surgiu a oportunidade de ir pra agência, né? E assim, eu fui sem saber muito o que acontecia. O Felipe fez um peso emocional, né, na escolha. Não, você dá conta, você consegue, e tal. Fui sem saber nada, né, praticamente, assim, em termos de experiência. Sabia muito bem que aquilo me traria prazer daquilo. Eu gostava, admirava quem fazia, e isso foi muito importante para tomar a decisão. E ali acho que foi o primeiro grande risco, né, nessa trajetória. Você ir para um lugar que é referência, né, na região, e você se sentir, às vezes, não preparado para aquilo. Mas aí veio a questão de correr atrás, né? Aí já é hard work, né? Como diz a nossa grande referência, Murilo Gun. E ralar atrás, correr atrás. E completando o que a Carol disse, eu acho que é muito disso, sabe? O risco, mas também com a experiência, né? Um atrai o outro. Você não vai conseguir mais experiência se você não se arriscar. Muito foda, muito foda. E você falou um negócio aí para puxar, porque eu tô fazendo exercício agora nos últimos episódios do podcast, que é puxar um comentário da última pessoa que falou para fazer um jabá nosso, da Merim. Momento Milton Neves do Tom. Milton Neves aí, que eu tô tentando emplacar aí. Se alguma marca quiser me contratar para ser garoto propaganda, eu tô adquirindo essa experiência aí. Então, tá online. Vai estar on. Mas o Jean falou sobre acumular experiências, mas acumular experiências diferentes. E tem uma coisa que é tão importante quanto experiências diferentes, que são referências diferentes. E a gente na Merim tem uma curadoria de conteúdo semanal, onde a gente manda 4 referências, né, 4 inspirações que chama, porque a gente acredita que só referências diferentes fazem profissionais diferentes. Não tem como você ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo. Então, o processo, né, aí voltando no Murilo Gun, vai conseguir puxar 2 dessa vez. O processo de criatividade, ele é baseado em input, né, se eu fosse falar igual o Felipe, mas a entrada de coisas, né, vou simplificar aqui um pouco, entrada de informações, aí ela processa dentro do cérebro e sai ali depois uma referência. Se tudo que está entrando no teu cérebro é igual que todo mundo, não tem como sair coisa diferente do outro lado. Então a gente precisa de coisas novas, coisas diferentes entrando de um lado para sair. E aí a gente entrega, né, essa newsletter semanalmente desde janeiro de 2020. A gente já passou de 100 referências, está com mais de 130 na verdade, mas das primeiras 100 a gente compilou no e-book 92 referências aí para você baixar. O link tá na descrição do vídeo para quem tá vendo no YouTube. Se você tá vendo isso no podcast, na bio do Instagram da Merim, você vai achar também o link para se inscrever e baixar esse compilado, e automaticamente você já vai entrar para nossa newsletter aí semanal, onde toda segunda-feira a gente manda 4 conteúdos diferentes. É isso. Muito obrigado pela sua oportunidade de fazer mais este jabá. Eu queria um comentário. Claro, Malata. Vocês acreditam que hoje foi o primeiro dia que eu consegui receber a news pelo meu e-mail corporativo? Porque era bloqueado pelo TI. E aí eles desbloquearam. Hoje eu recebi por lá. Muito bom. Antes, tarde, quantos colaboradores a Nadir tem, Carol? Ixi, uns 3.000, eu acho. Olha só o que você podia fazer, encaminhar. Agora chega, né? Caminhar, tipo assim, pelo menos pro teu time. Nossa, olha que legal essa newsletter aqui. Mas vocês podem ver aí que vocês têm seguidores no Instagram que só tem eu lá em comum. Ou seja, quer dizer o quê? Entendi. Que você não fez mais que sua obrigação. Mentira. O seu custo por clique aí pra galera aí que dá certo. É isso.
Vamos continuar. Eu ia fazer um outro intervalo comercial aqui, mas não vou fazer não. Depois eu faço. Se você ficar mais então, um ele pouquinho, começa talvez... até com entonação diferente quando ele vai fazer, né, propagandinha. Você viu? Eu acho Tem que ser uma voz de radialista, pá. Bom, vamos lá. Vou continuar na pauta. Se vocês que estão ouvindo ou assistindo continuarem mais um pouquinho, já vou pedir pro Jean contar uma outra história e essa é muito legal, essa é engraçada. Vamos lá. Para a gente continuar no assunto sério, eu li um livro há um tempo atrás e eu sei que o Jean está começando a ler esse livro. E aí, tipo assim, a gente não combinou do Tom começar pela Carol e eu começar pelo Jean, não, tá? Isso é uma coincidência. Mas vou começar pelo Jean agora. O que acontece? A gente acredita muito. A gente acredita muito, muito mesmo, que tudo que a gente faz tem que ter um motivo, né? Esses dias eu ouvi essa provocação e eu achei muito legal. Porque quando a gente fala de motivação, né, tipo um conteúdo motivacional, algumas pessoas têm um pouco de preconceito, mas motivação é você ter um motivo para a ação. Então, tudo que te dá um motivo para você agir é um conteúdo motivacional. E aí a gente costuma dizer que o ponto de partida para a gente ter motivação é a gente ter por quê? Que é, naturalmente, o motivo. E tem um livro que é do Simon Sinek, que é clássico, principalmente para quem está na área da comunicação, que fala do Golden Circle, né? Que ele defende que pessoas e empresas que se comunicam primeiro pelo porquê, elas têm um diferencial muito claro, porque elas falam com a causa das pessoas e não só vendem produtos ou serviços. E aí, tipo assim, o jeito da Amerim tentar começar todos os dias com o porquê é a gente fazer a reflexão, por que a gente está no mundo? E às vezes a gente compra brigas que talvez não sejam nossas, mas porque a gente tem um porquê muito claro. Vou dar um exemplo antes do Jean complementar com a visão dele. A gente deu uma entrevista para o pessoal da Itatiaia semana passada e a gente falou exatamente sobre essa lógica assim, do capitalismo tradicional em que a gente vive. Um capitalismo que deixa 1% da população brasileira mais rica no meio de uma pandemia e faz com que 50% viva na miséria. Então, tipo assim, essa lógica, como para a gente não faz sentido nenhum, e como incomoda muito, e como o nosso propósito é incluir pessoas, é falar sobre sustentabilidade, a gente compra essa briga mesmo numa rádio tradicional como a Itatiaia. Então eu queria ouvir de você, Jean, como é que você começa ou tenta começar pelo porquê todos os dias? Se você tivesse que deixar dicas, quais seriam? Cara, assim, pelo menos na minha área de atuação, o meu porquê sempre é o cliente, né? Eu tento sempre pensar que eu tô lidando com o sonho daquele cliente. Né? A gente atende empresas, a gente atende empresas que são sonhadas, né? Muita gente se arrisca, que é um assunto que a gente já falou, para ter aquele sonho de ter uma empresa. E para mim, o maior porquê de acordar todo dia cedo para fazer meu trabalho, para muitas vezes ajudar um amigo no negócio dele, e aí usando, claro, a comunicação como ferramenta, é sempre pensando nesse sonho. Que eu estou contribuindo para aquele sonho e ajudando ele a desenvolver e a caminhar com as próprias pernas. Pelo menos é o que me mantém vivo na minha atuação. Acho que é o que muito bom, foi dinheiro, muito foda. Punchline. Muito legal. Muito legal mesmo. Nossa, Carol. E que é isso, né? Vamos ver o que eu falo agora depois dessa. Mas eu queria complementar, porque foi muito bom, gente. Mas, Carol, eu queria ouvir de você, porque assim, eu sei que, de novo, por conta... Eu não sou filosófico, tá? Eu vou só citar fatos. Sou filosófico escrevendo, né? E aí né? Fica até romântico. Isso foi uma indireta, só pra eu saber? São dois Jeans diferentes, o que escreve e o que fala. Ô, Carol, eu queria ouvir de você, porque assim... pelas ideias e referências que a gente troca, eu sei que você tem que lutar um pouquinho pelo seu porquê todos os dias, porque por mais que você goste muito do que você faz, você tá inserida no meio que te desafia, que te provoca mesmo, no meio da sua rotina. Exatamente por você ter vindo de uma origem acadêmica, né, diferente do que você faz hoje, por mais que eu não entenda que isso faça tanta diferença. Mas, levando tudo isso em consideração, mesmo que um pouquinho, como é que você tenta fazer eu começar pelo porquê na sua rotina? Então, primeiro que eu tenho uma ideia um pouco semelhante mesmo que a do Jean. Não é que eu tô roubando, não, mas realmente eu sinto um pouco isso. Eu procuro fazer as coisas entendendo assim, por que eu faço aquilo? A gente tá falando de porquê e é realmente isso. Eu não quero perder meu tempo ou desperdiçar meu tempo fazendo alguma coisa que não tenha valor. Mesmo que para uma pessoa que seja. Eu penso muito nisso, sabe?
acredito em legado, e não de ser famosa e de um monte de gente me conhecer, mas de fazer alguma coisa que tenha realmente valor. E aí, o meu problema no meu ambiente de trabalho, principalmente, é que eu sou, por conta disso tudo, muito questionadora. Eu não aceito fazer as coisas se eu não entender claramente que aquilo precisa ser feito daquela forma. Então, durante algum tempo, o pessoal falava que eu tinha bordão. E que era não concordo, porque... Igual o Edilson. Gente, Normal. Igual o Edilson, dono da bola. O pessoal tinha uma plaquinha. E assim, eles iam falar as coisas pra mim. Tipo assim, eles já vinham com a plaquinha, porque já falava, Carol vai falar que não concorda e vai começar alguma coisa. Mas não é um não concordo só pra ser crítica, chata e... Não, porque se for assim também não tá valendo de nada, né? Se não for pra... Eu sou aberta, eu escuto, eu gosto dessa troca. Mas eu não aceito fazer as coisas sem entender justamente o porquê que eu tô fazendo aquilo. E isso vem de muito tempo. Eu não gosto de física por causa disso. Nenhum professor foi capaz de me explicar por que eu usava as fórmulas. Então eu tirava nota boa em física, porque eu sabia substituir os números na fórmula, mas eu não aprendi física e eu não ficava convencida com nada do que eu via de conteúdo. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, pra mim. Eu gosto sempre de entender que aquilo que eu tô fazendo vai gerar alguma coisa que de fato seja relevante. Então, eu questiono, não, como eu disse, não de uma forma crítica, porque se for só para você ficar infernizando as pessoas e enchendo o saco, é melhor você ficar quieto e fazer logo de uma vez. Então... Você aprendeu a lição? Isso aí, muito bom, muito bom. O Luiz com certeza vai colocar... Só fazer um intervalo comercial que eu prometi, rapidinho. Tá. Vai lá. Só porque eu prometi, né? Porque eu prometi, não vou cumprir. Jean, conta a história do dia que a gente foi numa numeróloga. Meu Deus! Eu não sabia disso não, Caramba, eu não sei contar histórias sem me comprometer, entendeu? Sem falar alguma coisa, sei lá. Mas eu acho que a ideia é se comprometer mesmo. O Felipe só me coloca Mas sempre que for preciso, ó, vamos combinar assim, sempre que for preciso citar uma pessoa, você vai inventar um apelido muito esquisito para essa pessoa. Tiver que citar uma pessoa. E aí, Felipe, eu conto os porquês também? Pode contar. Qualquer coisa a gente corta, pode contar. Então, fechou. O grande porquê era o cliente, né? O Felipe estava prospectando um cliente, acho que era até para a nossa agência, né, experimental na época. E ele ficou muito próximo do cliente, se conectou muito fácil, né? O Felipe tem essa habilidade muito, é um menino dado. Muito forte na carreira dele, né? E aí a cliente propôs, né? Caramba, minha mãe é numeróloga. Então, você fazer uma visita para ela, não sei o quê. O Felipe conheceu a mãe dela convenceu ele mais ainda disso. E aí o Felipe, para não ir na roubada sozinho, né? Ele chama quem? Aí vamos. Fomos, né? Já esperava chegar lá com o negócio vermelho, uns chifres atrás da porta, uns negócios... Bola de cristal na mesa. Bola de cristal, caramba, e tal, fomos, né? E aí chegou lá, a cabeça, né? O preconceito sai, né? De alguma forma. Aí o Felipe tem mais propriedade para contar o restante da história. Foi muito legal, porque quando a gente chegou lá, o Jean, ele foi para me zoar, né? Ele, tipo assim, ele aceitou que ele ia tirar foto, ia gravar áudio, ele foi para me zoar. Eu queria companhia e ele foi na zoeira. Mas quando a gente chegou lá, foi um negócio muito do caralho, né, Jean? Porque, tipo assim, ela não fez previsão, nem, tipo, leu minha mão ou tentou adivinhar coisas. Ela foi perguntando datas, números, assim, que são importantes na minha vida. E ela foi fazendo deduções, né? Ela foi ligando uma coisa com a outra. E o negócio começou a bater de um jeito que eu fiquei assustado, velho. Porque ela falou um monte de coisa que tava rolando, que tinha rolado. E, tipo assim, não tinha rede social, não tinha nada, não tinha como ela saber. E, tipo, aí no final, obviamente, depois dela ter feito deduções super legais, assim, ela traçou possíveis caminhos, assim. Então foi quase uma terapia, sabe?
E o lance foi, tipo assim, muito, muito, muito foda. Eu queria que o Jean contasse essa história, só para deixar uma última reflexão antes do Tom fechar, porque essa é a última pergunta, infelizmente. Mas o que acontece? Eu e o Jean, a gente trabalhou junto muito tempo. A gente trabalhou junto primeiro na Rádio Clube e depois na W Espanha. E a gente tinha ali um ambiente que, por mais que não fosse, tipo assim, o mais feliz do universo, a gente deixava aquele ambiente muito feliz, porque era a gente, né, que estava envolvido no rolê. Então eu acho, gente, que, tipo assim, quando a gente fala de que é sim possível ser feliz trabalhando, se for possível para o Felipe, se for possível para o Jean, se for possível para o Tom, se for possível para a Carol, é que a gente tem o poder de transformar os ambientes em que a gente está, por mais que existam limitações. A gente nunca disse aqui que é tudo perfeito. Tem dia que é uma bosta, tem dia que é ruim. E as pessoas são ruins também. Mas se a gente está pelo menos disposto a mudar aquele ambiente, eu acho que a gente consegue contagiar. Tô errado, Jean? De jeito nenhum. E essa foi uma história de trabalho, né? A gente saiu mais cedo para ir. Foi, não, maior história. E no final a numeróloga falou pra ele que o Atlético só ia ter um título mesmo. Não tinha jeito, né? Provou isso. Fez 3 equações. Numeróloga. 3 equações ali que mostrou que não tem jeito. Não vai ter bicampeonato. Mas, Brochei, Felipe. Tá sentindo falta dessa zoeira no meio do rolê pra zoar o Galo, que é importante. Tem outra coisa que talvez ela conseguiria escrever, e é porque vocês não perguntaram, é que o Palmeiras não tem Mundial também. Mas vamos lá seguir pra gente fechar o raciocínio aí. Vocês dois falaram sobre essa questão de propósito de vocês entendem que é realmente deixar o dia da pessoa melhor, fazer as coisas de um jeito melhor, mas é lógico que essas coisas a gente vai descobrindo no meio do caminho ali, né? Que isso não é tipo assim, desde o dia 1 aí que a gente tá trabalhando, que a gente consegue entender a importância de várias coisas assim. E aí tem essa questão que o Felipe citou, que é realmente a felicidade no trabalho. E eu sei que uma coisa, aí isso tem ligação com a pergunta anterior, que é tipo assim, quando que foi que teve essa virada de você entender, Jean, você entender, Carol, o propósito de vocês, como que vocês usariam isso aos favores, né, de vocês, para ser feliz trabalhando? É possível ser feliz trabalhando? Essa é a segunda pergunta. Vocês acham que é possível? E como que isso é possível? E aí, pode começar com a Carolzinha. Eu acho que não tem como a gente trabalhar se não for feliz. Porque senão uma hora vai dar ruim, inevitavelmente. Não tem como. Eu acho que o grande problema é que a gente cria uma ideia do que é ser feliz que não existe. É uma coisa muito doida. A gente entra quase que num universo paralelo, é uma grande utopia mesmo. Assim, que para você estar feliz, você tem que estar no planeta dos unicórnios, que você só ri, que tudo é bonito, que tudo é lindo. E eu acho que o grande problema é esse, que a gente se frustra o tempo todo, que a gente acha que não tá bom. A gente não tá feliz porque a gente cria uma expectativa que vai muito além do que a gente pode alcançar enquanto pessoa. E eu penso assim, quando eu comecei lá na Nadir, né, que é onde eu trabalho hoje, foi um grande choque, assim. Muita gente sabe disso. Eu entrei e eu falei, caramba, que merda que eu fiz da minha vida. Porque, gente, eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Eu falei, o que eu arrumei? Se chegasse alguém e me perguntasse assim, o que você faz? Ia dar ruim, eu não ia saber responder. Já partia daí. Aí eu falei, gente, e agora? Eu não tinha muita opção. Óbvio, eu tinha opção de sair fora, falar, não quero isso e vou embora. Ou eu tinha opção de transformar essa realidade e fazer as coisas de uma forma diferente. Então eu falei assim, eu não me conformo em chegar num lugar, passar lá o meu crachazinho, marcar o ponto, ficar lá as minhas 8 horas e ir embora sem ter feito nada de significativo. Isso para mim não serve. Então eu falei, tô aqui, eu preciso aprender, eu preciso fazer com que essa minha passagem dure o tempo que durar, seja o melhor possível, né? E foi daí que eu acho que eu comecei a encontrar a minha felicidade trabalhando, porque tava ruim, tava péssimo. E aí eu comecei a buscar conhecimento, a me cercar das pessoas, me abrir também para aprender com elas. E isso que possibilitou que eu, hoje, 4 anos depois, eu ainda esteja lá, mas em funções diferentes,
seja uma pessoa hoje que entende de logística, que tem muito que aprender, mas que sabe explicar o que é logística, que entende e gosta. Se a gente acha que só sabe fazer uma coisa na vida, a gente tá lascado. A gente é muito mais do que uma coisa só. A gente não tem só um dom divino que paira na nossa cabeça e solta a luzinha divina lá e é só isso. Então, eu acredito que ser feliz no trabalho tem muita relação com isso, sabe? Você se dispor a isso, você entender que para você ser feliz no trabalho, você não tem que estar rindo o tempo todo. Não dá para ser feliz no trabalho, nem na vida, sem problema, porque eu acho que é do problema que você... Né, quando você consegue pegar um negócio que está todo lascado e resolver e aprender alguma coisa com aquilo, aquilo te gera felicidade e combustível para você continuar todos os dias. Então, não tem como não ser feliz trabalhando. Esse é o único jeito. O que a gente precisa é mudar a forma de enxergar o que é felicidade no trabalho e na vida também. Nossa, cara. Vou falar o quê? É isso que eu acho, gente. Você é louco. Não, tá. A Carol definiu muito bem, né? Eu vou fazer só alguns parênteses. Mas é isso mesmo, Jean. Eu quero, ouvir de você essa questão, porque, a gente sabe, e aí é uma coisa que a gente pode falar com muita propriedade, que duas coisas que acontecem aí no meio da publicidade, principalmente da parte acadêmica ali. A gente é ensinado na faculdade de que nós somos as pessoas mais criativas, mais fodas, mais inteligentes do universo. E que ninguém que é fora do mundo da publicidade entende de porra nenhuma, só a gente que entende dos negócios. E aí, isso faz com que a gente ache, né, principalmente no começo, que a gente entende principalmente mais do que o cliente sobre o negócio dele. E é um negócio que não faz sentido. E aí, quando a gente chega na agência de publicidade, a gente começa a trabalhar, e aí as primeiras peças, as primeiras criações que a gente vai fazer, as primeiras propostas que a gente vai fazer, realmente são tudo uma bosta e não tem nada a ver. E aí, a gente fica puto e começa a ficar puto nessa questão de achar que, trabalhar em agência é uma merda, e, enfim, várias coisas, porque a gente não tá ligado ainda de que é importante a gente entender até onde a gente vai, até onde é o nosso papel, até onde é o papel do cliente e como que a gente faz essa combinação. E eu queria entender para você qual foi esse momento que você entendeu que realmente o seu propósito é fazer com que as outras pessoas realizem os sonhos delas, e para você como que é possível ser feliz trabalhando também depois dessa reflexão fodida que a Caroline fez. Ficou difícil, né? Mas assim, só para começar o raciocínio com alguns parênteses, eu acho que o que fode tudo são os rótulos, né? Eu acho que não só na publicidade, mas em todas as áreas, né? Não é porque você formou em publicidade que você é só um publicitário, né? Tem mais um monte de subprofissões ali dentro que você vai fazer no dia a dia. E eu acho que isso aí é fundamental para você encontrar alegria, junto com os dias ruins. Eu acho que os dias ruins são fundamentais para você entender, para mim foi fundamental para eu entender que o cliente entende mais do negócio dele do que eu, né, que o Tom citou. Não tem como eu saber mais do negócio do cliente do que ele. O que eu posso fazer é fazer a conexão, né, unir forças, usar o meu conhecimento técnico junto com o conhecimento específico dele naquela área para fazer um resultado bacana. Agora, respondendo a pergunta, eu encontrei minha felicidade depois de dias ruins, né? Entendendo que, caramba, não é o que eu acho bonito, não é o que eu gosto que eu tenho que fazer. Porque se eu depender disso, né, na minha profissão, eu não existo, né? Não é o meu gosto estético, é o que o cliente precisa para resolver o problema dele. Então, isso foi fundamental, encaixar isso na cabeça, né? Pôr o ego lá embaixo, né? Saber entender que você não é o mais criativo do mundo, e aí sim eu consegui me encontrar na minha profissão. Muito foda, muito foda. Tá louco, dá vontade de ficar aqui umas 3 horas. A gente ainda vai ficar uns minutos, mas fácil. Em off, a gente não pode entregar um Continua. Falar um pouquinho de futebol. Eu tô achando que nós devia voltar com o parcial, mas enfim, isso aí eu converso para um outro momento. Mas é isso, gente. Eu acho que não sei se o Felipe vai querer completar alguma coisa sobre isso, mas foi eu acho que demais. Eu acho que
acho que a gente sai daqui com um produto muito legal no sentido de entrega mesmo. Eu acho que o que a gente prometeu lá no início, que seria uma conversa onde a gente trocaria referências que já são nossas, já são da nossa convivência, só mostra que, independentemente do tipo de relação e da complexidade do conhecimento, todo mundo tem um pouquinho para passar. Esses dias eu vi uma atividade que é foda, só para eu terminar, Tom, porque eu não consigo. Mas que é o seguinte, e eu falei, eu vou usar uma figura, assim, só para vocês entenderem. Eu tenho um tio que chama Gilson, e ele é mestre de obra, para usar um termo gourmet. E aí, o que rola? A gente estava conversando esses dias, tinha tomado umas, né, e tal, e a gente começa a filosofar. E aí a gente estava trocando ideia, eu falei com ele o seguinte, e de novo, isso não é uma atividade minha, mas eu vi e achei sensacional. Se eu fizesse 10 perguntas para ele, e ele não soubesse responder, ia ser 10 gols para mim. Então, cada pergunta que ele não conseguisse acertar, um gol pro Felipe. Então, se eu fizesse 10, provavelmente ele não acertaria nenhuma das 10. Se ele me fizesse 10 perguntas, eu também não acertaria nenhuma, porque eu não faço a menor ideia de como é que funciona a construção civil. Então, a reflexão por trás disso é a gente, comparado com outras pessoas, não existe uma pessoa, tipo assim, sei lá, 2 vezes mais inteligente do que outra. E, de novo, eu vi isso e eu achei sensacional. Lembrei o nome agora. Eduardo Moreira, o economista que me mostrou essa atividade. Não existem pessoas 3 vezes mais inteligentes do que outras. Então, por exemplo, quando a gente fica brigando pelo lance do Milton Friedman, por exemplo, que eu citei no início, é porque não tem como você ter, tipo assim, 1% da população ganhando mais que 50% se nenhuma dessas pessoas sabe como é que foi construída aquela riqueza. Porque ninguém tem inteligência nesse nível. Então, assim, o que a gente tira dessa conversa, eu acho que dessa primeira temporada do Propósito Cast, onde a gente se propôs a discutir vida profissional com impacto positivo, impacto positivo é a gente olhar para outra pessoa, entender que ela é um universo completamente diferente do nosso, e se a gente tiver disponível, a gente consegue ensinar e a gente consegue aprender. E é assim que a gente caminha. Eu acho que a gente está nesse buraco que a gente se enfiou nesse momento, exatamente porque a gente não está disposto a ouvir. A gente não está disposto a se abrir. A gente se fechou tanto que, tipo assim, a gente tá naquela, tá bom, tá beleza, entende? E eu acho que é isso, Tom, para fechar. É isso. Agora, queria que vocês deixassem aí, meninos, agora para começar com o Jean, porque eu não passei nenhuma bola para ele ainda, uma mensagem final, pode ser curta, pode ser longa, e uma indicação de alguma coisa também, quando a gente estava no parcial, tinha palpite, né, dos jogos, mas palpite na Série B não vale. Opa, foi mal. Ô, editor, agora você corta aí, Deixa aí uma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que acompanharam até aqui, que são maravilhosas, inclusive, e uma indicação de alguma coisa que você consumiu, que você quer passar para as pessoas que você acha que é bacana, e você também, Carol, depois uma mensagem final e aí uma reflexão e uma indicação aí de alguma coisa para a galera aí, para nossa audiência. Depois aí de vários, teve um corte, o editor fez um corte aqui pra gente voltar nas referências, que deu um pouquinho de polêmica aqui, mas deixa aí pra gente uma mensagem final, uma dica, qualquer coisa que você quiser, e aí uma indicação também de alguma coisa que você consumiu nos últimos dias, nos últimos meses, na sua vida inteira aí, que você acha bacana contar pra galera e passar pra galera. Beleza, vamos lá. A indicação também é o que eu consumo, né, diariamente, que é rap. Eu gosto muito, assim, eu escrevo roteiros para empresas, muitas vezes sérias, e eu uso muito rap como base, né? Por mais que muitas pessoas, às vezes, não entendam a seriedade do assunto, não entendam a seriedade da luta que o rap prega. Eu vou deixar uma indicação de uma música que chama Sou Mais Você, do Racionais. Não é bem uma música, é uma abertura de um álbum deles que... Só te falando, Pi. Assim, é motivadora, né? Complementando os porquês, né, do dia a dia, de levantar todo dia e correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que, assim, quem gosta do gênero vai ouvir com tranquilidade, mas quem não gosta vai servir para abrir bastante a cabeça. Então, Sou Mais Você, do Racionais. E a mensagem seria, entrando bastante no assunto, né, corra atrás dos seus sonhos, né, mas corra junto com as pessoas que acreditam nele e que podem complementar suas habilidades. Muito foda, muito foda. Você quer deixar redes sociais aí? Faz seu jabá, seu Instagram, portfólio, pá. Deixa aí. Boa.
Tô começando, né, a divulgar meu trabalho agora, um dos trabalhos, né, porque são muitos. O trabalho que eu faço nas redes sociais com alguns clientes @portfólio do Jean, Instagram, algumas peças lá, posto algumas coisinhas que eu faço, tipo um cardápio, né, como diria meu amigo Felipe, um cardápio com o que eu já fiz. No Behance já tenho alguns trabalhos um pouco mais elaborados, né, que foi feito lá na agência, campanhas publicitárias, filmes, roteiros, e é isso. É isso, então. Valeu. Se você tá precisando de um designer, contrate o Jean, porque ele é brabo. Vai lá, Carol. Tamo aí. É isso, depois dessa reflexão muito filosófica do Jean, agora é a vez da Caroline pra gente fechar. Vai lá, Carol. Bom, gente, para me despedir, eu queria reforçar o que eu já falei, que a gente precisa se desprender dessa ideia de que a gente nasceu para fazer uma coisa só. A gente é muito maior do que isso, nós somos plurais e a gente precisa se permitir ser cada vez maior e conhecer cada vez mais coisas, que eu acho que isso que enriquece a gente, faz com que a gente se conecte ainda mais e que a gente seja cada dia mais feliz, seja lá o que for essa história de felicidade. E como indicação, a primeira que eu queria deixar não tem muito a ver com o assunto, mas é um autor que eu tô lendo, que é fantástico, ele é japonês, inclusive foi uma indicação que eu recebi, que é o Haruki Murakami. Eu tô lendo o livro dele, que chama Crônica do Pássaro de Corda, que é um livro de 800 páginas, mas é um livro espetacular. Ele tem vários outros livros e vale muito a pena conhecer as obras dele. E eu também queria falar sobre uma série da Amazon que eu comecei a assistir no final de semana e que eu já estou maratonando, que é a série The Marvelous Miss Maisel, que é uma série de comédia, mas que ela traz algumas questões, principalmente acerca do papel da mulher. É uma série que se passa no final dos anos 50, mas que a gente consegue trazer bastante coisa para a nossa realidade atual. Muito bom, Caroline. Para fechar, vou deixar 2 indicações. Lembrei de uma agora com essa que você falou. A primeira também é na verdade, as 2 estão no Amazon Prime. Depois a gente vai mandar o boleto para a Amazon lá para eles poder pagar esse jabá que a gente está fazendo. Mas o primeiro é a série The Boys. É uma série muito fodida, que é de super-heróis. Só que são super-heróis como a gente mesmo, assim. Na verdade, não como a gente, que eles são tudo um bando de cuzão. Mas, tipo assim, são pessoas comuns no sentido de comportamento e de defeitos e de vários problemas que eles têm. Então, é uma série que retrata super-heróis como seres humanos, assim, cheios de defeitos. É uma série que, em alguns momentos é de comédia, em outros momentos ali vai rolar um drama, mas é muito bacana a gente entender que se existissem mesmo pessoas com superpoderes, não são nem super-heróis, quase que eu derrubei água no meu notebook. Essas pessoas teriam vários problemas e isso provavelmente causaria vários problemas para o mundo também, então é bem legal essa série. E uma outra, para ficar no contexto publicitário, que eu acho que é uma série que todo mundo gosta aqui, ela tem várias questões, falta de representatividade, várias coisas, mas é Mad Men, que é uma série publicitária que é muito foda. Tipo assim, o drama da vida real expresso ali, porque o ambiente publicitário nem é tão importante quanto o contexto todo da série, que mostra o caminho ali da publicidade nos anos 60, e é muito legal. Então eu queria deixar essas 2 indicações. Para fechar, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o Jean e a Carol por terem disponibilizado esse tempo aí para gravar esse conteúdo com a gente, foi muito, muito bacana, e agradecer a quem ficou aqui ouvindo a gente até esse momento. Você realmente é uma pessoa iluminada e maravilhosa, então, por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe aí com os amiguinhos. É isso, a gente encerra aqui a primeira temporada do Propósito Cast. Muito obrigado e até a segunda temporada, que vai vir tão bacana quanto essa. Valeu! O Propósito Cast é um conteúdo da Merim Erim, com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.